Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje eu resolvi fazer esse vídeo sem ser uma live para conseguir compartilhar com vocês também um pouco de conteúdo escrito, para trazer um pouco mais de profundidade para esse tema do estresse, que é um tema que está mexendo com tanta gente, está deixando tanta gente doente ou não desempenhando bem no trabalho ou afetando os relacionamentos. Bom, hoje eu recebi um texto da minha professora, minha orientadora do doutorado, e que é um texto bastante complexo, profundo, mas eu consegui extrair dele um conteúdo muito pé no chão que tem muito a ver com o nosso dia a dia. O texto se chama A Fisiologia do Estresse, é um texto em inglês, então está aí a fonte, é um guia para bem-estar dos estudantes de medicina, mas o primeiro capítulo tem exatamente esse nome, de A Fisiologia do Estresse. Citando aí que foi escrito por esses dois autores, essas duas autoras, J. Kuhl e D. Zapetti. Tá? Então, a quem eu já deixo meu agradecimento, porque realmente é um texto que, apesar de trazer muito o lado acadêmico, conseguiu aqui me ajudar a fazer esse pequeno resumo do que é que acontece no nosso corpo quando a gente tem uma situação de estresse. Vamos em frente. Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber é que todos nós, como seres humanos, sentimos estresse. E ele existe por uma razão. Eu vou ler um pouquinho dos trechos e aí comento um pouco. Todos os seres humanos ocasionalmente sentem estresse. No entanto, é importante lembrar que a resposta ao estresse existe por um motivo. Nesse capítulo e nessa pequena aula, a gente vai revisar a resposta fisiológica normal ao estresse e examinar também a resposta que pode ser disfuncional e que vai levar a doenças. Uma resposta normal ao estresse ocorre quando o corpo reconhece um estressor, que pode ser real ou percebido, e depois cria um estado de maior vigilância e excitação por meio da ativação de respostas neurofisiológicas coordenadas no cérebro e na periferia. Uma parte crucial da resposta normal ao estresse é que após a remoção do estressor, há uma fase de recuperação com retorno à mesma ou a uma outra linha de base. Nossa, parece uma loucura esse texto, né? Mas vamos extrair dele o que é essencial. Então, vai ter muitas reações no ambiente nas quais o nosso corpo vai gerar uma reação de estresse. Essa reação vai mudar a nossa fisiologia, vai mudar o nosso corpo, e se a gente não tiver um retorno depois dessa mudança, isso vai se tornar algo disfuncional e vai levar a doenças, que a gente vai discutir também um pouquinho no final. Bom, e uma outra característica é que esse fator externo, que é um estressor ou é algo que nos tira do centro, ele pode ser real, pode estar acontecendo alguma coisa, ou pode ser só percebido. É uma situação normal, mas para o nosso emocional aquilo é visto como uma agressão. E mesmo assim, essa resposta fisiológica acontece. E é uma das grandes dificuldades para lidar com o estresse, porque às vezes a gente olha para o mundo e fala assim: não, mas está tudo normal, está tudo como deve ser. Mas o nosso emocional, ele reage como se algumas coisas que acontecem fossem realmente um perigo para a gente. Então, se quando esse estressor não está mais presente, você não está tendo uma fase de recuperação adequada, você está se mantendo num padrão disfuncional de lidar com o estresse. Ok? Vamos em frente. Bom, o que é uma resposta fisiológica? Né? O que acontece no nosso corpo? Então, a nossa atividade cerebral se altera. Se altera como? Alguns neurotransmissores, algumas substâncias, vamos dizer assim, que existem no nosso cérebro que servem para a gente funcionar bem, são inibidos, outros são ativados, a nossa frequência cardíaca aumenta, e aí em todas as áreas do cérebro, córtex pré-motor, lobo frontal, hipotálamo, lobo temporal, ou seja, o cortisol aumenta. Ou seja, o que está dizendo aqui basicamente é que acontece
uma profunda alteração fisiológica nesses momentos de estresse. Por quê? Porque para esse momento de estresse, a ideia é aumentar a vigilância, a atenção e a excitação. Desculpa que a atenção está aí 2 vezes no texto. Mas é isso, ou seja, o corpo se prepara para responder àquele estressor, aquilo que está acontecendo. Bom, e como seria um ciclo normal do estresse? Só para mostrar num gráfico como isso acontece. Então, a gente tem todas essas respostas fisiológicas, ou seja, toda essa ativação cerebral, toda essa ativação fisiológica. No momento em que tem ali um evento que é o estressor, todo o nosso cérebro eleva essas respostas e numa pessoa saudável, depois, uma vez retirado o estressor, isso diminui. Nesse gráfico, eu peguei de um gráfico do cortisol, que é um hormônio, um dos hormônios aí da nossa resposta fisiológica, que está muito ligado ao estresse e que nas mulheres ele sobe um pouco mais do que nos homens, isso é comum. Mas o importante a dizer é que a nossa resposta comum a eventos de estresse é esse aumento da atividade fisiológica e depois uma queda ao longo do tempo. Bom, e aí, quais são 4 exemplos de reações desfuncionais ao estresse que estão nesse artigo? Então, digamos que você tem aí os hits repetidos. O que são hits repetidos? A pessoa tem uma resposta normal, que é isso que está em azul, mas aquele hit se repete, se repete, se repete. E a pessoa se mantém nesse pico alto sempre. Então, toda aquela resposta fisiológica que estava prevista para durar só um pouquinho e depois acabar, ela não se altera durante o dia. Já dá para perceber como isso vai deixar você num estado constante de alteração fisiológica. E depois a pessoa se pergunta, nossa, mas por que é que eu estou agora tão tenso, não consigo relaxar, chega em casa à noite e não consegue relaxar? Porque passou o dia recebendo hits de estresse e não fez a descida, né? Ou seja, não pôde diminuir isso. Então, e é muito comum, principalmente no ambiente de trabalho, que os temas que nos geram estresse sejam repetidos várias e várias vezes. Seja na forma, então sempre chega e-mail, etc., ou o tipo de trabalho que você faz, ou então coisas que você interpreta emocionalmente como parecidos, como estressores parecidos, e apesar de que fora parece que são diferentes. Isso é um olhar muito importante, um pouco mais delicado a fazer, que é como você identifica algo que te estressa. Bom, então esse é uma forma de uma resposta disfuncional ao estresse. A outra forma parecida com essa é o seguinte. Normalmente, se você é exposto sempre ao mesmo tipo de estresse, com o tempo, você vê aí no azul, você vai reagindo menos àquilo. Você vai meio que abafando, você já sabe que aquilo acontece. Só que se você tem uma resposta desfuncional ao estresse, você não se adapta. Então ela chamou no artigo de não adaptação. Essa não adaptação faz com que você reaja sempre da mesma forma, sem fazer essa caída da adaptação. E por que isso é importante? Porque se você percebe que você não se adapta, você vai continuar sempre super excitado com tudo que acontece à sua volta. Muito importante notar isso também. Aí vamos para o terceiro tipo de reação não disfuncional. É a pessoa que, uma vez subiu a curva do estresse, ela não abaixa. Mesmo que o gatilho não esteja mais presente, ela tem uma resposta prolongada ao estresse. Imagina, você teve um gatilho e aí continuou nessa resposta prolongada sem conseguir baixar esse nível. Também é outra forma de você ficar constantemente com o seu corpo com uma resposta fisiológica alterada. E por fim, o quarto modelo que ela fala, que também é prejudicial, algumas pessoas podem até achar que seria bom, mas é a pessoa que não reage ao estresse.
já há um abafamento tão grande, ou a pessoa percebe seria um estressor para ela, mas ela não reage, o corpo já não reage mais. E isso também é um problema, porque em alguns momentos a gente precisa agir, principalmente no ambiente de trabalho. Se chega alguma coisa importante que você precisaria dar uma resposta e você não dá atenção, aquilo gera problema. Então, a resposta inadequada, uma subresposta, também é uma forma de não reagir adequadamente ao estresse. Bom, verifica para você qual seria a sua resposta mais comum. Se você está sentindo que algumas dessas respostas disfuncionais estão acontecendo com você, é importante olhar. E por quê? Porque qual que é o custo de não fazer nada? E esse não fazer nada tem um olhar para isso. Porque às vezes a gente acha que assim, não, é assim mesmo. Eu já estou tocando aqui, estou adaptado. Mas muitas vezes isso acontece nos grupos que eu dou, quando a gente para e ajuda as pessoas a olharem se elas realmente estão adaptadas, muitas notam que estão com dores no corpo, estão tomando remédio, tá? Então a saúde já está sendo afetada e a pessoa não faz essa relação entre o nível de estresse que ela está sofrendo, o nível de estresse que ela está se mantendo ou está respondendo abaixo do que deveria, e os efeitos que ela está tendo na saúde e nos relacionamentos interpessoais. Então, vou dar alguns exemplos. Então, a pessoa vai tocando até afetar a saúde, ou depois tenta resolver com remédio e abafando ainda mais a possibilidade de lidar de verdade com as causas do problema. Muitas vezes afeta o sono, afeta o desempenho no trabalho e afeta a criatividade. A pessoa chega, ela está tão estressada que ela fala, quer saber, eu vou só resolver o básico, vou só fazer o mínimo, e não tem espaço para realmente colocar todo esse potencial que ela tem, inclusive o quanto ela está disposta a fazer aquele trabalho se houvesse uma forma melhor a lidar com o estresse. E qual é o desafio? É que mudar esse comportamento não é trivial, então muitas vezes a pessoa até quer mudar esse comportamento, mas precisa de ajuda, não dá para fazer sozinho, não dá para fazer com soluções meia boca, e principalmente porque tem resistências que estão no nosso inconsciente. Então, isso é o que eu venho trabalhando cada vez mais nesses grupos que eu tenho feito, ou pessoais ou em empresas, para a pessoa reconhecer de que, primeiro, qual é o estado dela, e segundo, o que é possível fazer, levando não apenas para um olhar superficial, mas também um pouco mais para o que está por baixo dessa situação. Bom, esse era o recadinho que eu queria dar hoje. Espero que vocês tenham gostado. E se você quiser saber mais, quiser saber como lidar com isso, entre em contato que vai ser um prazer ajudar. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.